do dia a dia. E atualmente nós estamos estudando esse livro aqui, A Coragem de Ser Imperfeito, tá? A gente já conversou aqui, olha, sobre o livro em si, já conversamos sobre o resumo, já conversamos sobre a autoria e o contexto, já conversamos sobre considerações, né? Aliás, começamos, né? Nós estamos, deixa eu ver aqui, estamos 10, a vulnerabilidade nos permitir crescer e aprender com nossos erros. Paixão por nós mesmos é fundamental para construir relacionamentos empáticos. A coragem de ser imperfeito está em reconhecer e abraçar nossas vulnerabilidades. Eu acho que nós estamos aqui no 14. A busca pela aprovação externa é uma busca, assim, acho que é no 13º mesmo, né? Aqui tem assim, o 12 é importante restabelecer limites saudáveis e dizer não quando necessário para preservar a nossa autenticidade. Realmente, olha, nós temos pago um preço muito alto porque a gente não sabe dizer não, tá? E uma coisa que eu gosto de lembrar sempre, até em relação a mentiras, não precisa mentir. Né? O problema não está na verdade, quando você fala uma verdade. Às vezes você diz assim, eu vou mentir para poder suavizar a dor de alguém. Olha, o problema não está na verdade. O problema está na maneira como você fala a verdade. Então não precisa mentir, é só descobrir. A gente não tem que criar uma mentira para falar alguma coisa, então a gente para, em vez de mentir, a gente para criar a maneira correta de falar a verdade. Aí a verdade vai ser muito mais frutífera permanentemente, porque a mentira ela pode ser até boazinha naquele momento, mas depois vai ser pior por quando a pessoa descobre a verdade. Entendeu? Então é melhor falar a verdade e aí saber a maneira de falar a verdade, porque aí vai ser mais produtivo, tá? Então, é importante estabelecer limites saudáveis e dizer não. A mesma coisa, né? Nesse aspecto, é aprender a dizer não. O problema não está no não. O problema está na maneira de dizer não, tá? Então, descubra a maneira de dizer não. Aí você vai falar uma verdade que vai ser bom para você e vai ser bom para outra pessoa, tá? 13º, buscar pela aprovação externa é uma busca vazia que não leva à verdadeira felicidade. Isso mesmo, né? É claro que nesse mundo você precisa viver sob aprovação. Se você quer ser bênção para outras pessoas, você precisa ser aprovado por ela. Você não vai conseguir ser bênção para outra pessoa se ela não lhe aprova. Entendeu? Então, veja só, essa busca, né, de aprovação, ela realmente exige um pouquinho. E aí, como diz aqui, é uma busca vazia, não é vazia, aí sim, aí eu sou o contrário, que não leva à verdadeira felicidade. Olha, se você, o bem do outro, não é que você tem que ser falso, não. Entendeu? Não é que você tem que ser falso, mentiroso, hipócrita, não é isso não. Né? Isso aí é outra enfermidade, isso é uma doença outra qualquer. O que eu estou dizendo é que, por exemplo, como é que a gente vive em sociedade? A gente vive em sociedade atendendo às leis daquela sociedade. Entendeu? Se eu quero viver em comunhão, em comunidade, né? E as leis às vezes mudam de cultura para cultura, não é a mesma lei. Mas se eu quero viver bem naquela cultura e eu quero ser bênção para as pessoas, então eu tenho que me ajustar às leis. Eu posso não concordar, mas eu me ajusto. Entendeu? Porque tem um objetivo maior. Qual é o objetivo maior? Ser bênção para aquela comunidade. Então você não concorda com aquela regra, mas você se ajusta a ela, porque você vê que tem um resultado positivo nisso. Então, nesse aspecto, é preciso haver a mesma aprovação. A gente, né? Jesus diz assim,
é mister que venha o escândalo, mas é de quem vier o escândalo. Escândalo é justamente quando você não se ajusta àquela comunidade, quando você é escândalo, tá? Para aquela comunidade, quando você é empecilho para que pessoas se acheguem a ele, tá bom? 14. A vulnerabilidade nos torna mais resilientes diante dos desafios da vida. Exatamente, né? Psicologicamente, fisicamente. Quando você sabe que você tem limites, o que é que você vai fazer? Você se prepara mais, você se adequa mais para o enfrentamento, do que se você ficar achando, não, eu sou perfeito, eu sou bom, não vou me preparar. Então você entra de peito aberto e você aí pode pagar um preço mais alto. Mas quando você sabe que você tem suas fragilidades, que você tem seus limites, e isso faz com que você esteja mais preparado, prudente, né? Você não vai enfrentar qualquer situação, porque numa situação você é forte, mas em outra você é fraco. Entendeu? Então, essa prudência é essencial para a vida. A 15ª diz assim: a coragem de ser imperfeito nos liberta do peso das expectativas irreais. Sim e não, tá? Sim e não. Há um mínimo que todo mundo espera de todo mundo. Há um mínimo de comportamento, de reação. Por exemplo, há um mínimo que você espera de uma criança de 10 anos. Né? Você espera, o mínimo dela é que ela não tenha comportamento de uma criança de 5. Entendeu? A mesma coisa em relação ao adolescente, ao jovem, ao adulto, ao casado, né? Ao solteiro, ao viúvo. Então, e outros aspectos, não somente nessa questão, mas você tem expectativas, você espera um mínimo das pessoas. Esse mínimo deve ser oferecido. Você não é livre para poder não atender, até para seu bem. Até para seu bem, você não pode, né? Nós já lembramos aqui a luta que há entre o id e o superego. E Paulo menciona isso, né? Há uma luta, né? Entre o espírito e a carne, tá bom? Você tem que estar equilibrando essas duas coisas. Claro que há aspectos diferentes nisso tudo que Paulo falou e no que a psicanálise lembra. Mas é algo que também tem que haver equilíbrio. Você não pode tender só para um lado e o outro não. Né? Os dois lados são importantes. E mais importante do que os dois lados é você manter o equilíbrio. Você só, por exemplo, você só vai ser bênção, você só vai estar alimentando bem seu superego se você deixar ele no equilíbrio. Se você der liberdade para ele comandar a sua vida, ele mesmo vai ser prejudicado. A mesma coisa o id. Se você der liberdade para ele ser o que ele quiser, ele mesmo vai ser prejudicado. O importante é que você mantenha esse equilíbrio. O seu ego, você seja capaz e sadio suficiente para atender adequadamente aos dois lados, né? Para o bem seu e o bem e a saúde dos dois lados. E aí todo mundo ganha. Você ganha e todo mundo ganha com isso, né? 16. Aceitar a imperfeição nos torna mais compassivos e solidários com os outros. Sim, na hora que eu começo a assumir que eu tenho meus limites, eu começo a entender que os outros também têm. Na hora que eu descubro que eu tenho defeitos, eu começo a perceber, não é só saber não, é viver, é entender que os outros também têm limites, que os outros também têm defeitos. Eu tenho virtudes e defeitos. Os outros também têm virtudes e defeitos, né? Em vez de a gente ficar preso nos defeitos, o que faz mal para a gente, né? É sempre doente aquela pessoa que você encontra que ele só vê defeito nos outros. Entendeu? É sempre doente. E o que é pior, quanto mais você vai vendo defeito nos outros, mais você adoece. Olha que coisa interessante, né? É assim.
Entendeu? É uma doença, é uma enfermidade, uma patologia que gera mais, né? Mais gravidade nessa patologia. Então, você se ama? Comece a ver o lado bom dos outros, porque tem. É só querer encontrar. Você vai encontrar coisas boas nas outras pessoas. Tá bom? 17. A vulnerabilidade nos permite viver com mais autenticidade e satisfação pessoal, né? 18. A autenticidade requer autoconhecimento. A autenticidade requer autoconhecimento e está em sintonia com nossos verdadeiros valores e desejos. Sim, né? A autenticidade tem a ver com isso e ele requer esse autoconhecimento. 19. A coragem de ser imperfeito nos encoraja a experimentar e explorar o desconhecido. Sim, se você for uma pessoa sadia, sim. Né? Se você não for sadio, você descobrir suas limitações vai lhe encolher, vai lhe assustar e encolher. Se você é uma pessoa sadia, você sabe dos seus limites, você se arma, né, de outros apetrechos necessários para entrar no novo, né, no desconhecido, e aí conhecer e viver situações novas. Aqui o 20º, a aceitação da própria imperfeição nos permite viver uma vida mais plena, gratificante e autêntica. Sim, considerando todos esses aspectos que nós mencionamos, é verdade, né? A vida é muito mais autêntica assim. Essas afirmativas e conclusões da autora enfatizam a importância de abraçar a vulnerabilidade, aceitar a própria imperfeição e viver de forma autêntica, destacando os benefícios emocionais, sociais e psicológicos que essa abordagem pode trazer para as nossas e as vidas das outras pessoas. Tá? Apoios relevantes para isso que ela disse. Oprah, Winfrey, a renomada apresentadora de televisão lá nos Estados Unidos, e empresária, expressou apoio e concordância com as considerações da autora sobre vulnerabilidade e autenticidade. Em seu programa, ela destacou a importância de abraçar a própria vulnerabilidade e compartilhar histórias autênticas como um caminho para conexões mais profundas e relacionamentos significativos. Elizabeth Gilbert, a escritora, a autora de best-seller Comer, Rezar e Amar, demonstrou concordância com as considerações dessa autora sobre aceitar a imperfeição. Gilbert compartilhou em entrevista e em suas obras a importância de abandonar a busca pela perfeição e abraçar a autenticidade como uma fonte de felicidade e crescimento pessoal. Simon Sinek, o palestrante motivacional e autor de renome internacional, também concorda com as considerações da autora desse livro. Ele acredita que a vulnerabilidade é um elemento essencial para construir confiança e conexões significativas nos relacionamentos pessoais e profissionais. Ele destaca a importância de permitir-se, ser vulnerável como uma forma de liderança autêntica e inspiradora. Esses 3 indivíduos destacam a relevância e concordam com as considerações da autora desse livro que nós estamos estudando. Aceitação da imperfeição e autenticidade, corroborando a importância desses conceitos para o bem-estar emocional, relacionamentos significativos e sucesso pessoal. Críticas relevantes a esse livro. É importante observar que o livro A Coragem de Ser Imperfeito, recebeu, em sua maioria, uma recepção muito positiva. No entanto, é possível encontrar
algumas divergências ou críticas em relação às suas considerações. Embora eu não possua acesso a dados atualizados, isso aqui, né, é a pesquisa que foi feita, vou fornecer 3 exemplos. Jordan Peterson, o psicólogo e professor canadense, expressou discordância com algumas das ideias apresentadas no livro, em relação à vulnerabilidade e aceitação da imperfeição. Ele argumenta que a busca pela excelência e o estabelecimento de padrões elevados são essenciais para o crescimento pessoal e realização. Sim e não. Tá? Essa busca vai depender do quanto saudável você está. Se você é uma pessoa saudável, essa busca por ter uma vida melhor, por ter um comportamento melhor, buscar a perfeição na sua maneira de ser e de viver, aí sim vai ser produtivo para você e para as pessoas ao seu redor. Se você não é uma pessoa saudável, e vários fatores podem contribuir para isso, essa busca pela perfeição vai lhe adoecer mais ainda e vai adoecer as pessoas ao seu redor. Tá? Então, esse é um aspecto que tem que ser considerado. Nassim Nicholas Taleb, o escritor estatístico libanês, é conhecido por seu livro Antifrágil, no qual ele defende a ideia de que, em vez de simplesmente abraçar a vulnerabilidade, devemos buscar resiliência e a capacidade de nos adaptarmos à adversidade. Taleb pode discordar da ênfase de Brown, da escritura do livro, né, na aceitação da imperfeição, argumentando a busca pela melhoria contínua e superação das falhas. É interessante também isso. Então tem a ver com você ser maduro ou não. Não é maduro o que eu queria dizer, mas está saudável ou não. Tá? Jonathan Haidt, o psicólogo social, autor do livro A Mente Moralista, pode apresentar discordância em relação às considerações desta autora sobre a importância da autenticidade e do abandono da busca pela perfeição. Haidt argumenta que, em certas situações, é necessário suprimir nossas inclinações autênticas para alcançar o bem maior ou atender às expectativas sociais. Pronto, nós mencionamos isso, não é? Que deve ser, né, um mínimo necessário. A gente precisa responder positivamente à sociedade. Não é? Eu não posso usar argumento, olha, eu estou falhando demais nisso porque eu sou frágil. Não pode. Tem um mínimo que eu tenho que atender nas expectativas que a sociedade coloca sobre mim. E até para meu bem. Para meu bem, não é para o bem da sociedade, para meu bem. E a sociedade ganha com isso. É importante ressaltar que essas são apenas suposições de críticas, baseados nos posicionamentos anteriores desses indivíduos. A resposta real sobre críticas específicas, não é, pode variar. É sempre bom consultar fontes, etc, etc. Então, esse é amanhã a gente continua aqui as considerações para o nosso dia a dia nesse livro, né, que nós estamos estudando. Tá bom? Muito bem, deixa eu botar aqui que nós estamos no momento final. A gente fica orando e torcendo que hoje seja um dia abençoador na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor, através de você, tá? E a gente ora também para que amanhã Deus nos dê o privilégio de estarmos aqui de novo para conversarmos, estudarmos a respeito da sua revelação e da sua maneira carinhosa de amar e cuidar da gente. Tá bom? Então, até mais. Deus abençoe.